prevaleceu-se como a justificação pela fé. Nós estamos com os slides aqui. Ali nós temos dois nomes. O primeiro, Martinho Lutero, primeira geração de reformadores, depois João Calvino, segunda geração de reformadores. E os dois lutaram bastante aí na história da igreja pela doutrina da justificação da fé. Então, nós começamos com questões preliminares, informando aos irmãos que a doutrina da justificação da fé sempre causou polêmicas, contrastes, paradoxos e muita intriga. Então sempre foi uma doutrina apreciada por uns, mal compreendida por outros, né? Mas o certo é que Martinho Lutero, no texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É claro que Lutero não era daquele tipo de crente que fica abrindo e fechando a Bíblia e dizendo: mamãe mandou abrir aqui, mas eu sou teimoso, vou abrir aqui, vou abrir ali e acolá. Ele não era esse tipo, e depois de ler amplamente as Escrituras, como o monge agostiniano que era, ele se deparou com esse texto que mudaria a vida dele, a perspectiva e a rota da própria sociedade, porque isso mudou a perspectiva, a cosmovisão soteriológica, mudou o pensamento sobre o que é salvação, como recebê-la, para que ela serve, enfim. E aí, esse tema não traz uma repercussão, a ideia de o justo viver por fé, somos justificados por fé, mudaria Lutero e mudaria também todo o continente, todo o mundo começaria agora a fugir da perspectiva, da doutrina da justificação em perspectiva católica, onde incluía todos os méritos que nós tínhamos, né? Isso no imaginário católico. Então, Martinho Lutero, juntamente com os outros reformadores, Filipe Melanchthon, o próprio Erasmo e depois os Zwinglio, os reformadores de segunda geração, Martin Bucer, Ferel, o próprio João Calvino, contribuíram bastante para essa doutrina. E aqui, nessas questões preliminares, aqui no segundo slide, já pode ir passando, por gentileza, no segundo slide está ali, muito interessante, sola fide, ou seja, somente a fé. O que os reformadores queriam dizer? Então, o encontrar Romanos capítulo 1, versículo 17, não é apenas um insight que aconteceu virtualmente ou casualmente na mente de Lutero. A doutrina da justificação vai marcar a vida dos reformadores, porque na época a teologia católica ela também era conhecida como teologia da glória, que incluía todo o sistema de meritocracia, os méritos humanos estavam ali inclusos, e a doutrina da justificação da fé irá contrapor, na verdade irá procurar desconstruir a salvação pelas obras. E essa questão de salvação pelas obras, isso já deu muito trabalho. O próprio Agostinho, logo na sua primeira das três grandes fases dele, ele defendia a justificação, tendo a necessidade de incluir ali as obras. Então, este tornou-se o tema central. Nós temos aqui o texto novamente: porque pela graça sois salvos. 1 Efésios, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Agora, finalmente, o extrato aí de Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Parece tão simples, né? Mas Lutero, ele, com a descoberta de que a salvação é pela fé, e aqui eu abro um parêntese: nós não somos salvos pela fé. Nós já até ensinamos e pregamos isso em algum momento. Espero que o arrependimento chegue. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos por meio de Cristo. Robert Charles Sproul, em um livro
esgotado, chamado Salvo de quê? Ele faz uma pergunta: você é salvo? Na verdade, foi uma aluna no corredor de uma das universidades onde ele ensinava que perguntou: o senhor é salvo? E aí ele retrocou e perguntou: salvo de quê? Isso é uma grande indagação. Eu tenho convicção que se eu perguntar aos irmãos e às irmãs, fazer a pergunta que a moça fez ao Sproul, perguntar: você é salvo? A irmã vai dizer sim, o irmão vai dizer sim. É evidente que não pode titubear com a resposta. Não deve haver outra resposta, a não ser que não haja nenhuma segurança na nossa salvação. Se não houver segurança na nossa salvação, então nós poderemos comparar de maneira infame a salvação com coisas que não tem nada a ver com a salvação. Pastor, se eu deixar de dar o dízimo esse mês, eu perco a salvação? Deveria, mas não perco, É igual eu fui a um debate e lá no debate fizeram lá umas 30 perguntas, Se eu colocasse ali um valor naquela pergunta, tinha recebido muito dinheiro aquele debate, 30 perguntas, e já era meia-noite, o debate começou 10 horas, em um programa que tinha internamente a nossa igreja. Aí alguém perguntou: olha, se eu não dizimar, eu vou para o inferno? Primeira pergunta. Se eu não dizimar, eu vou para o inferno? Aí eu respondi: devia ir, mas não vai. É claro que aqui eu não estou depreciando o dízimo, isso é uma questão de gratidão. Os que são gratos a Deus por tudo, por todas as coisas, entregam alguma coisa do seu dinheiro. Não, pastor, mas eu não dou meu dinheiro para Deus, Eu estou até surpreso de imaginar que você tem dinheiro, porque eu pensava que o dinheiro que você tem, o patrimônio que você tem, é de Deus, E Ele te colocou como mordomo, como administrador. Eu não sabia que isso era seu. Cuidado, viu? Faça um seguro. Se isso é seu, faça um seguro de tudo que você tem, que você pode perder. Agora, se essa dádiva que você tem, essas dádivas, essas benesses, esse patrimônio, tudo que você tem, for de Deus, aí você fica em paz, que Ele vai te ajudar a administrar as coisas dele. Tudo é dele, tudo foi feito por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, evidentemente que alguém perguntou para o Sproul se ele era salvo. Ele disse: salvo de quê? Salvo de quê? É claro que quando a gente prega o Evangelho e diz que o Evangelho é para te levar para o céu, aí nós pregamos pelo menos a metade do Evangelho, ou uma parte do Evangelho. E se nós pregarmos e de maneira propositiva dizermos que o Evangelho é apenas para te livrar do inferno, aí pregamos uma outra parte do Evangelho. O Evangelho ele é muito amplo para ser reduzido ou subtraído apenas a questões eternas como o céu, como o inferno. Então, o Sproul diz o seguinte, e aí ele escreve um livro e diz o seguinte: nós fomos salvos de Deus, ou seja, fomos salvos da ira de Deus. Aí ele pergunta: salvos de quê? Salvos da ira de Deus. É o que está no capítulo 1. Éramos depravados. No capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, todos são indesculpáveis. Capítulo 3, judeus são indesculpáveis, gentios são indesculpáveis. Os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos são, de uma certa maneira, tenebrosos. Desconstrói o nosso orgulho, atenta objetivamente contra a nossa soberba. No capítulo 5 é que a fé, através do pedagogo da fé de Abraão, é que vai aliviar essa tensão. Então nós somos salvos da ira de Deus, fomos salvos de Deus, salvos por meio de Deus, ou seja, salvos através do Deus Filho. E nós somos salvos para Deus, para Deus.
Ou seja, a nossa última instância é Deus. Os tempos eternos pertencem a Deus. A vida eterna veio de Deus. Então esse é um esquema básico que você nunca mais irá esquecer. Fomos salvos de Deus, salvos por meio de Deus e salvos para Deus. Repare que a pergunta, salvo de quê, salvo por meio de quê e salvo para quê, é respondido com uma só resposta. E essa resposta é Deus. Salvo de Deus, por meio de Deus e para Deus. É importante a gente entender isso. E se a gente não entender a nossa salvação, isso será muito frágil, né? Deve haver a segurança da salvação. E essa salvação é compreendida pedagogicamente, e isso nós já aprendemos na escola bíblica dominical. E a salvação envolve tempos passado, presente e futuro. No passado nós fomos salvos. Isso equivale à justificação, que é o meu tema hoje. Aqui no presente estamos sendo salvos. Isso equivale à santificação, que é obra do Espírito Santo. No futuro nós seremos salvos. Isso equivale à glorificação. Pedro disse: vocês estão agora mais próximos da vossa salvação do que quando começaram a crer. Então, o tema central da nossa fé é a salvação. Eu não sei por que às vezes esse tema é fragilizado. As pessoas associam coisas, assuntos, temas à salvação. Salvação é um assunto superior, é um assunto da eternidade. Então o insight de Lutero sobre o significado da justificação e da salvação foi possivelmente o catalisador crucial da reforma. Próximo slide, por favor. Então aí nós temos a descoberta de Lutero. Como se sabe muito bem, o ponto crucial da virada veio quando Lutero descobriu que nossas obras não nos tornam justos. É Deus que declara justos, inocentes, né? Ou os que pela fé confiam no que Deus fez por eles em Cristo e não no que podem fazer por si mesmos. É importante como os principais temas da salvação, por exemplo, a própria regeneração, é discutido principalmente em termos de processo, mesmo que aconteça instantaneamente e que alguns teólogos dizem que ela continua progressivamente. A própria santificação é um processo com aspectos objetivos e subjetivos. A justificação não é um processo. Pastor, eu estou no processo de justificação? Eu estou sendo justificado? Essas perguntas são indevidas e incabíveis em relação ao texto bíblico. A justificação aconteceu lá atrás, lá no passado. Quando? Eu não sei. Eu só sei que foi nos tempos eternos. Deus, Ele nos salvou. Essa é uma outra questão. Mas quando é que Deus me salvou? Foi quando eu levantei a mão de Jesus. Eu estou aqui, Jesus, eu te quero, eu te aceito. Certamente não foi. A Escritura disse que essa nossa salvação já tinha sido obra de Deus desde ou antes da fundação do mundo. Aquele que te salvou, aquele que morreu por você, na verdade, ele já, como diz a Escritura, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, Lutero passou a acreditar que o propósito principal da lei era nos convencer de total impotência em relação ao projeto de nos tornar aceitáveis a Deus. Não vou entrar na questão da lei em Lutero, que a gente vai acabar tendo que falar do antinomismo. Isso é tema para outro momento. Próximo slide. Os luteranos e a justificação. Cada imaginário teológico, ou premissas, ou perspectivas, ou escolas teológicas tem a sua própria maneira de entender a doutrina da justificação. E isso chama-se de perspectivas sobre a justificação ou da justificação. Inclusive, mesmo que a teologia católica tenha avançado bastante através de Hans Kung e outros teólogos,
Mas, de maneira geral, o catolicismo ainda mantém aquelas antigas premissas soterológicas, tipo, fora da igreja, salvação, fora da igreja católica não há salvação. Ainda mantém isso. E fora da igreja católica não há salvação. Então, para a pessoa receber a salvação, tem que estar no contexto da igreja católica, e ela mesma aplicará e efetivará essa salvação, porque a tradição da igreja está em pé de igualdade com outras perspectivas que nós defendemos, que nós acreditamos. Então, na perspectiva católica, é impossível em outra igreja, em outro ambiente eclesiástico, espiritual, teológico, religioso, haver salvação, porque fora da igreja católica não há salvação, é o que eles continuam pensando. Então eles não avançaram em algumas coisas, em outras não, o principal não. Então os luteranos, aí dessa tradição que vem de Martinho Lutero, eles invertiram a própria vida, como o próprio Lutero. Lutero se abdicou da teologia da glória, a teologia dos méritos, e dedicou a sua vida a pesquisar a salvação pela fé. A salvação pela fé, com isso a doutrina da justificação. Então os teólogos luteranos, eles estão ainda hoje dando a ênfase devida à doutrina da justificação. Um insight que levou teólogos luteranos do século XX, como Bultmann, a estabelecer uma conexão entre dois aspectos da justificação: o soteriológico e o epistemológico. E é importante observar isso porque as duas questões são importantes. Em relação à salvação, a gente precisa ensinar escrituristicamente a doutrina da salvação. Mas não é só ensinar, é dar possibilidades epistemológicas, ou seja, teoria do conhecimento, é dar possibilidades das pessoas conhecerem a doutrina da salvação. Eu, conversando agora com o pastor Johnny, eu perguntei quantos anos ele tinha. E eu disse-lhe, é 28, né, Johnny? 29. Eu disse-lhe que com 28 anos eu já pastoreava uma igreja lá em Aparecida, ao pé ali da Serra da Areia. Ali literalmente o vento faz a curva, bate lá e faz a curva. E fazia curva com poeira, que na época não tinha pavimentação asfáltica lá em Aparecida, né? E depois eu pastoreei uma segunda igreja na QM O11, lá em Ceilândia Norte, o bairro mais perigoso que tinha naquela época, início dos anos 2000, lá em Brasília. Olha aí, Caldeirão do Diabo. E aí, mais ou menos com 28 anos, até os 30 anos, eu estava pastoreando igreja. E eu tinha um curso teológico das antigas, da década de 90, do ano 94, que eu fiz na Escola Bereia, foi o meu primeiro curso. Mas eu precisava estudar. E aí, enquanto eu estava pastoreando, e aí eu precisava ministrar e também precisava ser alimentado. Essa é uma questão importante. O pastor alimenta as ovelhas, mas quem que alimenta o pastor? O pastor cuida das ovelhas, mas quem cuida do seu pastor? O pastor edifica as suas ovelhas, mas quem o edifica? Isso é muito importante a gente pensar. Naquela época eu não tinha nenhum suporte desse. Não havia ninguém que me edificasse, que me ajudasse, que me acolhesse. No ministério me mandaram para lá, era um trabalho missionário e pronto, me jogaram e eu fiquei lá sob a graça de Deus unicamente. Então, isso é muito importante porque lá eu ensinava a doutrina da salvação. E eu imagino de maneira um tanto radical, mas sem ser fundamentalista, que nenhum pastor deveria sair ou estar preparado para dirigir uma igreja se não tivesse muitas qualificações. Entre elas, qualificações em relação ao ensinar, ou ao que deve se ensinar sobre a doutrina da salvação. Então, todo pastor, ao pastorear uma igreja, deveria passar por uma banca de exame de aptidão, vocação, conhecimento teológico pastoral e ser inquirido sobre o que é eleição, o que é preordenação, o que é predestinação, o que é adoção, o que é conversão, o que é justificação, regeneração, santificação, perseverança e glorificação. Ninguém que não domine esses temas não deveria pastorear ninguém, porque é sobre isso que a gente precisa edificar a sua vida.
Isso é um tema muito sério, o tema da salvação. Paulo disse: veio a prova da sua fé, essa fé salvadora, fé soteriológica. Judas disse: batalhai pela fé salvadora que uma vez vos foi dada. Então a gente não pode titubear sobre a nossa salvação, sobre quem nos salvou. Então, os luteranos, eles se preocupam tanto com a doutrina quanto a aplicação da doutrina. Daí a epistemologia, a teoria de como ensinar, de como obtermos um conhecimento sobre a nossa salvação. Então os teólogos luteranos passaram a ver a justificação como o artigo por meio do qual a igreja se mantém, abre parênteses, se mantém em pé, ou cai. Porque no momento que nós voltarmos ao flerte com o catolicismo medieval, nós vamos entender que a gente é interessante, que a gente, numa energia sinergista, nós contribuímos para a salvação. Se não fosse a minha escolha, se não fosse o meu querer, a minha vontade, o meu utópico livre-arbítrio, Deus não teria me salvado, porque eu tive uma participação relevante na doutrina da salvação. A gente não ouve isso. Não houve nada que nós fizéssemos que contribuísse para a nossa salvação. Eu sempre disse que o versículo mais importante da Bíblia é Jonas 2,9. Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. A Deus pertence a salvação. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Isso não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém acha que é importantíssimo. No Conselho de Educação, me pediram para escrever uma revista, uma lição de escola dominical sobre a salvação, enfatizando Filipenses, desenvolver a vossa salvação. A pessoa que estava lá, um dos gestores do conselho, achou que quando Paulo se remete aos irmãos de Filipe e diz desenvolver a vossa salvação, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu comecei a boa obra, mas é vocês que vão terminar. Então desenvolva a salvação. Eu fiz até aqui, daqui para frente é vocês que façam. Então desenvolva a vossa salvação. É claro que isso é um pensamento leigo, do senso comum, sobretudo ingênuo. Quando Paulo diz aos filipenses desenvolver a salvação, Paulo está dizendo que a boa obra que ele, o próprio Deus, começou, ele irá completá-la. E quando ele diz desenvolver a vossa salvação, até uma linguagem da agricultura antiga dizendo a um fazendeiro: olha, fique firme, permaneça firme, mantenha-se intacto e vá até o fim. Então, nós iremos até o fim. Nós perseveraremos até o fim, porque é Deus que começou a boa obra e é Ele que irá completá-la. Nada vai roubar, subtrair, anular, cancelar a salvação que Deus deu para a sua vida. Nada. Então, os luteranos têm razão nesse tópico. Eles entendem que a doutrina da justificação é o principal artigo, na verdade. Está lá o livro de Concórdia com dezenas, centenas, milhares de artigos, a maioria de Lutero. Esse é o principal do livro de Concórdia, que é a carta magna depois da Bíblia para os luteranos. E lá diz que é o artigo por meio do qual a igreja se mantém. Se a nossa salvação veio de Deus, nós nos mantemos em pé. Se pensarmos que a nossa salvação veio de nós mesmos, aí nós caímos. Philip Schaeffer se refere à justificação pela fé como princípio material da reforma e simples do Evangelho.
Ele é basicamente a recuperação da doutrina de Paulo, segundo a qual Deus nos declara justos, exclusivamente pelos méritos de Cristo. E aqui é uma rápida resenha de sala de aula. Eu disse-lhes que a doutrina da justificação, que a própria justificação não é um processo, né? Não é um processo. Não envolveu procedimentos. A doutrina da justificação, ela é uma premissa forense. Tem uma perspectiva jurídica onde todos estavam afastados de Deus, reprovados diante de Deus, distantes da glória de Deus, e aí o justo juiz, que certamente iria implementar sobre as nossas vidas e efetivar a nossa condenação, porque nós merecíamos a condenação eterna. Então, o justo juiz, ele nos declara justos. Mas como isso ocorre? Como é que Deus declara pecadores santos, pecadores justos? Não é pelo nosso mérito. O justo juiz olha para nós através das lentes do próprio Cristo. Então não foram as nossas obras, não foram os nossos méritos, foram as obras, tanto a obra inaugurada como a obra acabada, foi a obra de Cristo, foi os méritos de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nossa salvação veio por meio dele. Glória a Deus. Pedro disse que não foi por coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas fostes resgatados da vossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus. Próximo slide. O debate atual da justificação, que eu tenho que andar mais rápido. Atualmente a gente tem muitas tretas teológicas e umas poderosas, a respeito da justificação. Na teologia existem os donos da teologia, não é? Tem um grupo que eu gosto muito, aprecio muito e tenho parcerias literárias com eles, mas são difíceis porque eles se consideram os guardiões da teologia. Um dia eu vi um deles dizendo o seguinte, que eles estão acima da média teologicamente e que as demais denominações comem da migalha que cai da mesa deles, Aí eu fico observando essa presunção teológica. Então existem pessoas que querem patentear a teologia. Esse grupo se considera herdeiro da reforma. É interessante que os luteranos o consideram apenas como um dos braços do protestantismo. Os luteranos se consideram como os legítimos herdeiros da reforma. Do ponto de vista histórico tem alguma lógica, do ponto de vista teológico tem que se discutir. Então, meus irmãos, a teologia, o discurso, os ensaios, os insights, a própria teoria do método teológico não tem patente, não tem dono. Então, nós temos dois blocos que entenderam a doutrina da justificação. Aquele que nós aprendemos, que veio da reforma, a partir dos esforços, do trabalho, da produção teológica dos reformadores e hoje da nova perspectiva a respeito do apóstolo Paulo. Então hoje homens como Sanders, N.T. Wright, James Dunn estão na dianteira da discussão teológica para explicar aí ao seu modo o que é a doutrina da justificação. Claro, eu estou sendo bem sintético aqui porque por trás disso aí há um mundo gigantesco de literatura, de debates, de enfrentamentos, enfim. Então a doutrina da justificação continua a imaginar. O Van Hoosen pergunta o seguinte, Kevin Van Hoosen, um dos teólogos que fazem parte daqueles que são inteligentes. Não confio muito em teólogo, viu, irmãos? Principalmente o teólogo que não é pesquisador, que ainda está com os livros da época e as apostilas da época que ele estudou, E ele nem lia, nem comprava os livros, ele pegava só aquelas apostilas velhas,
é uma coisa que eu tinha ódio, era das apostilas. Não confio muito em teólogo, principalmente quando ele não é pastor. Quando ele é só um cara que tem um enredo de abstrações. O teólogo ele precisa ser pastor. Ele precisa viver com a igreja, sentir a igreja, servir a igreja. Eu criei um clichê, até hoje eu ainda repito, que toda teologia que nós aprendemos, ela só terá algum valor útil se nós a transformarmos em serviço para a igreja do Senhor. Dos meus 17 anos, a única coisa que eu faço é servir a igreja. Nos últimos 17 anos não, desde 17 anos, quando eu já estudava na escola Belém. Então servir a igreja. Agora, nós podemos conceituar a doutrina da justificação, que não é simplesmente uma doutrina, mas um momento fundamental na história de como Deus perdoa pecadores e restaura o relacionamento com a criatura humana caída. Alguns profetas, eles são tão contemporâneos, né, que nos prende a atenção. Igual Miqueias. Miqueias disse: Senhor, quem é semelhante a ti, que perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. Isso nos chama a atenção, né? E aqui o autor está dizendo que a justificação tem a ver com Deus perdoa pecados e restaura o nosso relacionamento com Ele. De acordo com Barclay, a atividade de Deus em Cristo é graça pura, de modo que a justificação não é ter que se tornar justo. Você nunca conseguirá isso. Pastor, hoje eu estou me sentindo mais justo, né? Ontem eu estava menos justo, hoje a matemática está positiva, eu estou mais justo. Não. Eu disse para os irmãos que a justificação é uma declaração forense, portanto jurídica, onde Deus, que é o nosso justo juiz, nos declarou uma única vez, Ele nos declarou justo. E a declaração dele continua valendo na aplicação da salvação. Então, meus irmãos, justificação não é ter que se tornar justo, muito menos é uma recompensa pela justiça alcançada. Alguém pode pensar: olha, eu merecia, olha, eu recebi essa bênção porque eu merecia. Eu participei das 7 sexta-feiras, né? 7 sexta-feiras de campanha, aquelas campanhas evangélicas desse protestantismo macumba, né, que nós colocamos, né? Entendeu? Foram 7 sexta-feiras, irmão. Eu participei de cada uma. Deus honrou a minha fé. Ele não honrou a Deus, mas Deus quis honrar a fé desse inútil, né? Deus honrou a minha fé. E Deus, Ele fez valer a minha fé. E então, porque Ele viu que eu sou justo. Trata-se sim de uma concessão de justiça. Concessão de justiça. É um dom divino merecido que revoluciona e descarta todo esquema e conceito de valor. Seja ele o esforço moral, perspectiva luterana tradicional das obras da lei, seja a etnicidade, a perspectiva aí do Sanders, do Enright e do Tan. Então, a fé, aqui eu estou conceituando a justificação ainda. Porque em Lutero, o Kevin Van Hoosen, nesse livro aqui, nós estamos tratando sobre 5 solas, né? Esse é o mais atual e mais bem fundamentado livro sobre os 5 solas, a autoridade bíblica pós-reforma. Nesse livro, o autor Kevin Van Hoosen, ele diz que Lutero começou de maneira filológica, ou seja, a partir do sentido semântico, a partir do sentido linguístico, a compreender que a nossa salvação era pela graça, através da fé. E aí, em algum ponto, ele filologicamente muda o conceito e aí coloca o termo somente. Então nasce aí um dos 3 primeiros solas da reforma, que não eram 5, eram 3 primeiros. Então, somente a fé. Então, essa perspectiva vai
nos ensinar que a fé é o meio pelo qual o crente se apropria pessoalmente dos benefícios da obra de Cristo. Ô pastor, mas está aí, ó, é campanha, está aí, ó, os benefícios da obra de Cristo. Está aí, campanha. Não é. É a forma pela qual tomamos posse de Cristo. Está aí, pastor. Eu decretei. Eu pus o próprio Cristo contra a parede e ele teve que me abençoar. Não havia escolha para ele. A forma pela qual tudo que ele é e fez se torna nosso. Está vendo, pastor? Todas as bênçãos de Deus têm minha. Porque se é de Cristo é teu, a prata é dele, também é minha. João Calvino define a fé como um conhecimento firme e seguro da benevolência divina para conosco, alicerçado na verdade da promessa concedida livremente em Cristo, revelada à nossa mente e selada em nosso coração pelo Espírito Santo. Repare que, na perspectiva de Calvino, a fé ela tem uma perspectiva trinitariana. Né? Isso é uma discussão antiga. Tem um autor, é muito interessante, eu acho ele um bom biblista, mesmo que eu não siga a perspectiva teológica dele, mas ele tem quase que tripudiado e humilhado nos debates uma perspectiva vencedora há 500 anos, né? Mas um dia desse ele deu uma escorregada, que ele disse que a fé como se fosse um assentimento humano. Até aí tudo bem, porque a fé não é emoção. Se a fé fosse emoção, não seria fé, seria fideísmo, né? Vamos dizer que seria fideísmo. Então ele disse que a fé não é algo que recebemos de Deus, mas ela faz parte do contexto, da perspectiva, do labor humano. Mas como assim, cara? Como assim? Eu nunca esqueci, o pastor Antônio Gilberto, já faz alguns anos, ele falou sobre fé. E aí até que chegou um ponto que ele falou sobre a fé de Deus. E eu fiquei assim, como assim? A fé de Deus? Então Deus precisa crer, precisa de fé para crer. Aí depois, lá na frente, no final da mensagem, ele explica que a fé de Deus é a fé soteriológica, a fé salvadora que nós recebemos. Ele nos deu o dom da fé para crermos nele. Olha o status de dependência, até a nossa fé veio como presente dele. É por isso que o escritor dos Hebreus magistralmente diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. É por isso que a Escritura diz que Hebreus sabia que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então olha como esse Deus é gracioso, Ele nos dá fé para crermos nele, fé para termos acesso a Ele, fé para nos envolvermos com Ele, fé para nos conectarmos nele. Há um termo no latim, o chamado religare, que é o termo que tem a nossa palavra portuguesada, religião. E é claro que esse termo por si só é infeliz, porque a religião nunca cumprirá esse papel de religar o homem a Deus. É o próprio Deus que, através do Evangelho, por meio da fé, nos religa a Ele. É o próprio Deus. Então, de fato, a fé é a principal obra do Espírito Santo. O Espírito usa meios humanos para criar a fé. Portanto, a fé vem pelo ouvir, meios humanos, a pregação, por exemplo, e ouvir pela palavra de Cristo. Próximo slide. Vamos agora à perspectiva bíblica. A carta de Romanos é a carta teológica de Paulo. Todos os temas de alta complexidade da teologia estão em Romanos. Romanos você tem todos esses temas, olha, pré-ordenação, eleição, predestinação, adoção, conversão, justificação, regeneração, santificação, perseverança, glorificação, substituição, propiciação,
expiação, redenção, todos esses temas de alta complexidade estão em Romanos. Então Romanos é o Evangelho segundo Paulo. Ele mesmo diz o meu Evangelho. Ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus. Nos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Romanos, da carta aos Romanos, Paulo ele apresenta as seguintes teses. A primeira: todos os homens são pecadores e culpados diante de Deus. Está aqui o capítulo 1. Todos são indesculpáveis, todos estão em depravação em relação a Deus, todos têm sentimentos reprováveis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências, ou seja, pelos desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Por causa disso Deus os entregou. Então todos os homens são pecadores. Segunda tese é que a justificação é obra exclusiva de Deus, Romanos capítulo 3. Nesses 10 versículos aí, do versículo 21 ao 31, a justificação é obra exclusiva de Deus através da morte expiatória de Cristo, recebida exclusivamente pela fé. Então nós somos justificados por meio de Deus, através de Cristo. A última tese trata de uma grande questão que Paulo precisa responder: se a mensagem da justificação tem sustentação no Antigo Testamento. Vou responder isso aqui com uma pergunta bem básica: como os irmãos do Antigo Testamento foram salvos ou eram salvos? A resposta é simples: era pela graça. A graça era o próprio combustível da fé já vista, monoteísta, que havia no coração dos judeus, apontando para o Messias. Então era a graça através da fé no Messias. É os mesmos moldes, é o mesmo padrão do Novo Testamento. Então como as pessoas foram salvas? Por meio da fé, por meio da graça através da fé. Então Romanos capítulo 3, Hernandes Dias Lopes diz que é o coração dessa carta. Nos versículos 21 a 31 do capítulo 3, e aqui nós temos uma dissertação muito ampla sobre esse tema, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 21: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Não teve que vir nas 7 sexta-feiras, viu? Fomos justificados gratuitamente. E aí depois o irmão vai perguntar para o pastor Johnny: pastor Johnny, aquele irmão que ensinou, ele tem alguma coisa contra a campanha? Contra a campanha da igreja? E aí eu vou deixar minha resposta, depois você pega ela com o Johnny, viu? Eu não tenho nada contra a campanha da igreja. Eu tenho tudo contra a campanha. Tudo. Nenhuma tem embasamento bíblico, principalmente no Antigo Testamento. Então, nesses versículos, Paulo registra a essência do Evangelho, a síntese e a substância das boas novas que a carta expõe. Já que a justiça de Deus existe a morte do pecador e seu amor deseja ofertar-lhe a felicidade eterna, como Deus resolveu esse dilema, salvando os pecadores sem deixar de ser justo. Então a resposta a essa intrigante pergunta é o conteúdo dessa carta. Como é que Deus salva os pecadores, sem deixar de ser justo? Aí é um plano na economia de Deus. Deus é um Deus salvador, é Ele quem salva. Pastor, posso fazer uma pergunta? Eu não quiser sair daqui com você, né? À vontade. Por que você lê uma transmissão mãe? Por quê? Eu não entendi, por gentileza. Porque você, não sei se eu entendi mal, você não gosta de campanha ou você gosta de campanha? Isso eu vou ter que responder depois do culto. Responder depois do culto. Olha, eu não vejo, só uma simples aqui para a senhora, viu? Eu não vejo com bons olhos usar sal grosso da igreja, usar toalhinha molhada, fedida, desse ou daquele apóstolo.
Mesmo que seja com suor ungido do pastor Johnny, eu não aceito, cara. Entendeu? Cara bonito, né? Bonitão, e passa de repente limpa o suor com a toalhinha aqui, e homens são diferentes, né? Homens são da beleza, né? Eu não vejo com bons olhos, irmãos, a gente criar mecanismos para chamar o povo para a igreja. Não vejo com bons olhos nós temos 3 problemas com campanha, e aqui eu sou muito honesto, e eu não tenho nenhum problema se alguém me refutar. Essa é uma convicção minha. Eu tenho 3 problemas. O primeiro problema é o problema do pragmatismo. Eu só vou à igreja porque eu vou de campanha. E essa gente, desculpe-me a sinceridade, não vem na escola dominical. E não é de hoje. E quem está falando não é o Nelson. Eu falei para o Johnny, quando eu tinha 28 anos, eu já era pastor de igreja. Não vem num culto de ensino, não estão aqui hoje com a gente. Pragmatismo. O que é pragmatismo? Eu vou ser aqui bem raso e sucinto para explicar isso aqui. É quando criamos procedimentos onde queremos obter resultados. Então somos pragmáticos, não importa o sal grosso, a toalhinha, o kit de beleza da rainha Esther, não importa. O que importa é que você será abençoado. Isso é o que importa. O segundo problema é o problema do utilitarismo. Eu vou para a campanha porque eu quero receber, eu tenho que receber, eu vou receber. Porque se eu fiz 7 sexta-feira, 7 quinta-feira, seja qual for o dia da semana, Deus terá de me abençoar. Terá mesmo? Terá mesmo. Utilitarismo. Eu não venho para a igreja para oferecer a minha vida, o meu corpo, o meu ser, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu venho para perguntar. Utilitarismo, obtenção de lucro. E a terceira é o problema do psicologismo. Essas coisas, a gente sabe que elas nenhuma tem fundamento bíblico, nenhuma. Mas isso mexe tanto com o nosso psicológico que a gente jura porque é Bíblia. Rapaz, na minha campanha não vai ter essa água aqui não, vai ter uma outra água melhor do que essa aqui, água ungida. Aquele presidente lá, ele não conseguiu fazer a transposição do São Francisco, mas na minha igreja nós estamos fazendo a transposição do Rio Jordão. Toda quinta-feira tem uma campanha da água ungida do Rio Jordão. Enfim. Mas depois vocês vão precisar de muito mais treta sobre campanha, viu? Mas se a irmã ou irmão quiser fazer campanha, não tem nenhum problema, desde que não seja na minha igreja. Na minha igreja tem campanha, irmãos. Eu não tenho igreja nenhuma não, é brincadeira, viu? Essa parte aqui, essa última parte é por minha conta. Então, meus irmãos, entrando aqui sobre a natureza da justificação. Pastor, só que a igreja não é sua, ela é de Jesus. Sabemos disso. Tem que saber. Sabemos disso. Foi ele que morreu por ela. Foi ele que morreu por ela. Por exemplo, a gente pensa que a gente brilha aqui no culto, né? Quem brilha aqui não somos nós. Quem brilha aqui é a resplandecente estrela da manhã. É o sol da justiça. Quem manda aqui nessa igreja não sou eu, não é o pastor Johnny, não é uma família de dízimos altos. Quem manda aqui é o dono da igreja. É aquele que deu o seu sangue. O seu sangue por você. É ele que manda aqui. E ele manda te dizer isso. Você não dá as cartas aqui. Essa igreja não anda segundo a sua lógica. A igreja não anda segundo o seu querer, a sua vontade. O que prevalece aqui é o querer, é a vontade sacrossanta de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Essa igreja é dele. Não é nossa, é dele. É dele. É dele. Então a justificação é um ato divino e não uma obra humana.
igual um processo, já falei essa parte. A justificação é uma doutrina com perspectiva no Antigo Testamento. Ela não é contrária à lei, mas ela é testemunhada pela lei. Eu nem vou entrar no contraste entre lei e graça, porque vai exigir um tempo. Provém da graça, não do mérito, é recebida pela fé, não por meio das obras. Calvino afirmou que não existe nas Escrituras passagem mais excelente para expressar a grande eficácia e a virtude admirável da justiça de Deus que essa que estamos considerando, Romanos 3 e 21. Então, Lutero, quem foi que deu a sua própria vida por essa doutrina, compreendia que a justificação permanece em sua pureza. Se entendermos que fomos justificados pela fé, a cristandade se mantém pura, e em boa harmonia e livre de qualquer seita. Agostinho declarava que a justificação pela fé era considerado o artigo pelo qual se mantém ou cai a igreja. Olha, irmãos, nós sabemos das nossas limitações, das nossas deficiências, sabemos? Aqui é como se fosse o terreno do Calvário, é plano, não há aqui ninguém superior e ninguém inferior a ninguém. Como Paulo escreveu às igrejas da Galácia: em Deus não há homem, não há mulher, não há livre, não há escravo, todos somos um no corpo de Cristo. Então, a justificação, ela nos nivela de maneira equilibrada. E nós estamos em pé por causa da graça de Deus. Não é por causa da minha condição de seguir uma alta santificação. Não. Todos nós, indistintamente, temos dificuldades espirituais, não temos? Dificuldades emocionais. A pandemia veio ainda e piorou todas essas coisas. E há uma crise na nossa realidade concreta, tanto uma crise circunstancial quanto uma crise existencial. E os escolhidos, os eleitos, os salvos também passam por essas dificuldades. Mas não perca de vista que você foi salvo através de Jesus Cristo. Não perca isso. E aqui eu faço uma aplicação pastoral. Nos momentos difíceis da sua vida, sempre lembre dessa verdade. Há um Deus que nos ampara, e que nos sustenta. Então a justificação é a manifestação da justiça de Deus, é um ato legal e não um processo existencial, é um ato declaratório e não uma infusão da graça. Ontem eu fui justificado, hoje não, hoje eu estou me sentindo um caco, um lixo. A gente tem que trazer a doutrina da justificação de maneira aplicável à nossa vida, não porque a gente tem um valor em si mesmo, mas para vermos qual é o nosso valor em Cristo. Qual é o nosso valor em Cristo? Qual o valor que o homem tem, que a mulher tem diante de Deus? A Escritura diz o seguinte: Senhor, quem é o homem para que tu te importes com ele? E se a gente não observar esse aspecto da salvação pela fé na nossa vida, a gente vai cair nos nossos próprios devaneios, nas nossas dúvidas, sermos tomados por esse atoleiro existencial que está aí no mundo. Mesmo sendo crentes, vocês observaram os consultórios, inclusive, de psicólogos cristãos, receberam pessoas cristãs como você, como eu, amigos meus psicólogos, disseram que nunca ganharam tanto dinheiro na vida quanto na pandemia. Consultórios, segundo eles, estão cheios de crentes. Então, a doutrina da justificação deve nos ajudar a entender o que nós somos. E nós somos exatamente o que Deus diz que somos. Pastor, eu sou um vermezinho, eu sou um qualquer, um Zé Ruela, um ninguém. Como você pode dizer isso, irmãos? Que você é um vermezinho, sendo que a Escritura diz que você é sal, que você é luz.
que você pertence a uma nação eleita, a uma geração santa, que você é embaixador. Como você pensa negativamente a respeito de si mesmo? A Escritura diz através de vários adjetivos o que nós somos para Deus. Os reformadores rejeitavam o ensino católico romano acerca da doutrina da justificação progressiva. Isso não cabe na doutrina da justificação. Não, a gente vai melhorando porque cada dia nós vamos tornando mais. De modo que a teologia católica sempre confundiu justificação com santificação. Stanley Orton já nos ensinou que a santificação ela é instantânea. Né? Ela aconteceu quando Ele nos salvou, mas ela é posicional, ela é instantânea, ela continua acontecendo. Deus continua nos santificando. Isso é a santificação, a justificação não. Uma vez só o Senhor nos declarou justos e continuamos justos. Uma vez só. Com isso, os reformadores reafirmaram o ensino bíblico da justificação instantânea e completa. O fundamento da justificação é Cristo, a sua cruz. Várias linguagens jurídicas são usadas, né? A linguagem tribunal, a justificação forense, a linguagem do mercado de escravos, a redenção. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Colossenses, e aí ele nos informa que o escrito de dívida, a nossa dívida, né? O escrito de dívida que era contra nós, Cristo a rasgou, encravando-a na cruz. Eu lembro quando eu era pequeno, comprava algumas coisas lá no comércio e colocava lá, põe o nome do seu irmão, meu pai, põe o nome do Dona Teresa. O rapaz voltava lá e tinha um caderninho, ficava lá, né? Aquele caderninho na tabela, né? Na quitanda, era assim, na mercearia. No mundo antigo, dessa linguagem aí, as pessoas compravam para pagar depois, então era colocado em uma cédula o que você comprou, o valor que você comprou, e colocava aquilo na parede, cravadazinho com prego na parede. E toda vez que o comerciante estava ali, ele olhava e tinha isso para receber, e aí quando chegavam os seus clientes, olhavam e diziam: eu tenho aquilo para pagar, eu tenho uma dívida para pagar. Então Paulo, usando essa linguagem, disse que o escrito de dívida que era contra nós, Cristo rasgou, ele pagou a nossa. Então a linguagem do mercado, a linguagem do tempo, a propiciação, John Murray indica que propiciação pressupõe a ira e o desprazer de Deus, e o propósito da propiciação é a remoção desse prazer. E finalmente a linguagem da cruz. Qual é o instrumento da justificação? Como é que ele operacionalizou isso? Somos justificados não por causa da fé, não por causa da fé, mas por meio da fé. A fé não é a base de nossa justificação, mas o instrumento. A fé não é um salto no escuro, como diz o filósofo Kierkegaard. Nem sei pronunciar, o João sabe. Soren Kierkegaard. A fé, ou seja, a fé não é um salto no escuro, pois não existe fé cega, ilógica, irracional. Pastor, mas fé é assim mesmo, uma coisa louca, absurda. Se me disserem que o grande peixe engoliu Jonas, eu acredito, porque eu tenho fé. Mas se me falarem que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu também acredito que tenho fé. Fé não é isso. Fé não é irracionalidade. Fé é uma das premissas que mais estrutura através da lógica. Olha, onde tem lógica em fé? Eu creio porque eu tenho fé. Então eu creio em Deus e nas promessas dele. Isso é a coisa mais lógica que existe. Crer em Deus e nas promessas dele é crer de maneira correta. Isso é infalível, não tem como falhar, irmãos. Amém. De repente você já está com a mente amortecida, com o coração envelhecido por causa dessa ou daquela promessa. Mas eu te digo, é importante você continuar crendo, é importante você voltar a crer. Como eu disse, quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aqui, irmãos, concluindo,
Tem as objeções da fé, né? Está aí. Onde está o motivo da nossa vanglória diante de tudo isso aí? Onde está a exclusividade dos judeus? Onde está a contradição entre lei e fé? John Stott, falando sobre isso aí, ele diz que se expõe 3 implicações da doutrina da justificação. Primeiro, a justificação une os pecadores e exclui a vanglória. Segundo, a justificação une os crentes e exclui a discriminação. Terceiro, ela confirma a lei e exclui o antinomismo, a antilei. Nada de vanglória, nada de discriminação, nada. É para ser assim. Muito bem observado. E nós acreditamos que Deus vai nos dar força para a gente chegar lá, na verdade. Amém. Glória a Deus. Porque nós temos aí um padrão, né? Nós temos um alvo, nós queremos chegar lá, não é verdade? Qual é o fruto da justificação? Estamos livres da ira de Deus, livres do pecado, livres da lei do pecado e livres da morte. E aqui eu quero esclarecer uma coisa. Quando a gente fala que fomos salvos no passado, salvos no presente e seremos salvos no futuro, né? Fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. É a pronúncia correta, certo? Nós somos salvos lá no passado da penalidade do pecado. O pecado era uma pena sobre a nossa vida. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. No futuro, definitivamente nós seremos salvos da presença do pecado, porque hoje a presença do pecado ainda está em nós, até porque está bem claro, se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Então, a justificação, só recapitulando, é um ato declaratório de Deus, é recebida pela fé e é recebida por intermédio de Cristo. Pastor, eu gostei, mas o que eu vou receber? A irmã não está na campanha, mas vai receber. O irmão não está na campanha, mas vai receber. 7 coisas que nós recebemos por conta da justificação: paz com Deus, paz com Deus, paz. Não é um sentimento, mas é um relacionamento. Eu não estou em colisão. Eu não estou indo de encontro a Deus, mas estou indo ao encontro dele, e ele é o meu encontro. Acesse a graça que é eficaz para me salvar, e a graça que é eficaz para me manter salvo. A expectativa da glória, a justificação indica que aquele processo, aquele ato declaratório chamado justificação e depois a própria santificação, isso está indicando que Deus nos levará até o fim. Eu não me perderei, eu não ficarei perdido no meio do caminho. Você não se perderá, você não será esquecida no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, ele irá completar. Até a glória ele irá completar. Alegria no sofrimento, nos gloriamos nas tribulações. A tribulação, com isso, produz a perseverança produz a experiência produz a esperança. A justificação pela fé também traz o derramamento do amor de Deus na nossa vida e nos dá a certeza da glorificação e a alegria com Deus. Alegria com Deus. Houve uma época que eu fazia muitos eventos na nossa igreja, em parceria com a Rádio Transmundial, Caminé, Saião e Chefe. Fizemos uns 4 eventos. E aí sempre eu ficava na responsabilidade de ajudá-los, um restaurante, um hotel, aquela coisa toda. E um dia, vindo levar o pastor Russell Sherry para o hotel, e ele bateu no meu ombro e perguntou assim: você está feliz? A justificação fala que Deus nos dá felicidade, alegria, né? Ele disse: você está alegre, meu filho? Eu disse: não, hoje não. Tem dias que eu estou alegre, tem dias que eu não estou alegre. Aí ele disse: pois o irmão está em pecado. Em pecado.
Ele disse, o nosso outro irmão já nos disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu pensei assim, rapaz, eu devia ter ido para casa sem essa, né? Mas você está em pecado. Eu sei que a tristeza é passageira, irmãos. Eu sei que os dilemas fazem parte da nossa vida, pastor João. E os dilemas, as contradições, produzem efeitos psicológicos desastrosos na nossa mente, no nosso coração. Mas nada disso pode tirar essa certeza de que Deus nos salvou. Amém. De que Deus nos mantém salvos e nos levará em segurança, salvos até a eternidade. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.